Vamos falar sobre fé. Quem tem isso e o que é isso? Bem, veja, todo homem tem uma medida de fé. Romanos 12 diz. Então, você faz parte de todo homem, toda mulher, toda criança. Todo mundo tem fé. Na verdade, você nem se sentaria numa cadeira se não tivesse fé de que ela te sustentaria. Você não iria trabalhar todos os dias se não tivesse fé de que iria receber um salário no pagamento. Nós temos um tipo natural de fé, mas então Deus nos dá um tipo de fé sobrenatural que nos permite acreditar em coisas que nem sequer fazem sentido para nossa mente natural. Eu vou ensinar hoje sobre a fé. Na verdade, vou ensinar sobre fé pelos próximos 3 dias, hoje e depois mais 2 dias. Porque a fé é algo que é realmente muito, muito importante. E embora nós achemos que sabemos o que é fé, sabe? Às vezes nós ficamos um pouco preguiçosos para liberar a nossa fé ou usar a nossa fé. Então eu acho que isso vai ser muito benéfico para cada um de nós. Eu gostei de estudar para isso e espero que você goste de ouvir. Eu quero começar com algumas escrituras em Romanos sobre Abraão. E a história dele é realmente tão incrível e eu quero ter certeza de que entendamos o quão incrível ela realmente é. Romanos 4, 17 a 21 diz, e este é Paulo escrevendo isso, como está escrito: eu fiz de você o pai de muitas nações. Agora, este é Deus falando com Abraão e ele diz, eu fiz de você o pai de muitas nações. E o que eu acho bem interessante sobre isso é que Abraão não tinha filhos. Ele não somente não tinha filhos, como ele era muito velho para ter filhos. Ele tinha 100 anos de idade. E a Bíblia diz que Sara, ela tinha um útero morto. Ambos haviam passado da idade de gerar filhos. Então, o que fazemos quando Deus fala alguma coisa conosco ou nos promete alguma coisa que isso nos parece absolutamente impossível? Eu imagino quantas pessoas nos assistindo agora que têm promessa de Deus e você acha que é impossível, você não vê como isso poderia funcionar. Mas você precisa lembrar de que o que é impossível ao homem é possível para Deus. Sabe, quando eu penso neste ministério onde eu estou agora e onde eu estava quando Deus falou comigo e como eu era e como era a minha vida, sabe, eu olho para trás e penso, não havia nenhuma maneira disso ser possível a não ser que Deus tenha feito. E o que é interessante, que eu quero que você entenda e não perca, é que Deus está disposto a fazer muitas coisas em nossa vida, mas Ele precisa que concordemos com Ele. Nós somos parceiros de Deus. Deus não apenas aparece e faz as coisas. Ele quer que oremos e peçamos, ou se Ele nos prometeu algo, Ele quer que nós acreditemos. Como pode dois andarem juntos se não houver entre eles acordo? E Ele continua, lembre-se de que Ele disse, eu fiz de você o pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Ele creu. Eles acreditavam que Abraão era o pai deles, o pai na fé. Em quem Ele creu, o Deus, agora ouça isso, quem dá vida aos mortos e chama a existência as coisas que não existem. Agora, outras traduções falam um pouco diferente. A Bíblia Amplificada diz, ele chama essas coisas que não existem como se elas já existissem. Eu amo isso. Então, quando Deus pretende fazer alguma coisa, Ele fala sobre isso como se já estivesse feito. E é isso que a fé realmente é. Se nós vamos ser pessoas de fé, então nós precisamos digamos que temos um problema. Você tem um problema. Suponhamos que você tem um filho que não é salvo e então você está orando para que seu filho seja salvo, você está confiando em Deus, crendo que isso vai acontecer. Então, sabe, você não deve sair para almoçar com seus amigos e falar dele como se ele não fosse salvo e que nunca será. Agora, não precisamos mentir ou sentir que estamos deturpando as coisas. Nós podemos dizer, olha, eu sei onde ele está agora, mas eu tenho uma promessa de Deus e eu acredito que ele será salvo. Eu declaro que ele é salvo pela fé. Eu acredito que Deus está trabalhando mesmo que eu não esteja vendo agora. E é isso que significa fé. A fé acredita que Deus está trabalhando e fazendo as coisas no invisível que não conseguimos enxergar agora, mas que nós iremos ver mais tarde.
E quando Deus falou comigo sobre este ministério, eu uso isso como exemplo, mas você pode aplicar isso a qualquer situação. Quando Deus falou comigo sobre este ministério, Ele me deu a fé para crer no que Ele estava dizendo. Porque, honestamente, aquilo não fazia sentido algum. Eu senti Deus me dizendo, você vai ter um grande ministério de ensino, você vai sair por todo o mundo e ensinar a palavra. Eu estava no meu quarto arrumando a minha cama quando Deus falou isso comigo. Eu não tinha nenhuma das qualificações. Agora, ouça-me, eu não tinha nenhuma das qualificações para fazer o que Deus estava colocando em meu coração que eu faria. Obviamente, isso não aconteceu da noite para o dia. Foi desenvolvido ao longo de um período de 45 anos. Então, a fé e a paciência trabalham juntas. Nós acreditamos no que nós não vemos. A fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas que nós ainda não vemos, mas que são reais para nós. Elas estão no reino espiritual. E quando nós falamos sobre elas de forma positiva, concordando com Deus, isso ajuda a trazer estas coisas para fora do reino espiritual, onde não podem ser vistas, para este reino natural, onde elas podem ser vistas. É incrível para mim que Abraão tenha crido em Deus. E foi isso que o fez ser justificado com ele. Ele acreditava em Deus. Isto lhe foi imputado como justiça. Uau! Contra toda a esperança. Abraão, em esperança, ele creu. E então ele se tornou o pai de muitas nações, exatamente como foi dito a ele. Assim será a sua descendência. Sabe, eu amo isso. O verso 17 nos diz o que Deus estava falando com ele e que parecia ser impossível, mas o verso 18 diz o que aconteceu. Esperança. E o que é esperança? Esperança é esperar que algo maravilhoso e incrível vai acontecer em sua vida. E se o diabo não conseguir roubar sua esperança, ele não conseguirá derrotá-lo. Não importa quanto tempo você tem o problema ou o que esteja acontecendo em sua vida agora, você nunca deve parar de esperar. E a esperança da Bíblia não é como desejo aguado, bem, eu espero que isso aconteça, mas eu não tenho certeza se vai. Não, a esperança diz, algo de bom vai acontecer na minha vida. A esperança diz, Deus pode fazer o impossível. A esperança diz, o que Deus faz não é baseado em quem eu sou, é baseado em quem Ele é. Sem enfraquecer em sua fé, ainda falando de Abraão, sem enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato. E eu amo isso. Ele não ignorou as circunstâncias em que estava. A fé não precisa ignorar as circunstâncias que existem, ela só tem que acreditar que Deus é maior. Veja, você pode ter um fato em sua vida, mas a verdade é a palavra de Deus, e a verdade, quando lidamos com as coisas espirituais, é maior do que os fatos. O fato era que Abraão tinha 100 anos de idade, o útero de Sara estava morto, ele era impotente e ela já não tinha idade fértil, e ainda assim Deus aparece e diz, você vai ser o pai de muitas nações? Bem, ele creu em Deus. Era algo impossível, mas Deus, ele fez algo impossível em sua vida. Porque Abraão creu em Deus, ele continuou na esperança, não importava as coisas, ele não desistia da sua esperança. Contra toda a esperança, Abraão, em esperança, creu e ele se tornou pai de muitas nações. Se enfraquecer em sua fé, ele enfrentou o fato de que seu corpo era tão bom quanto morto. Veja, isso que nos coloca em apuros, não é? Nós cremos que Deus falou algo e então olhamos para as circunstâncias. E cara, se você olhar para as circunstâncias por muito tempo, Deus diz, suprirei suas necessidades de acordo com as minhas riquezas em glória em Cristo. Se você olhar para o seu extrato do banco por muito tempo e não tem dinheiro nele, às vezes fica difícil acreditar no que Deus diz, então temos que ter o cuidado de não passar tempo olhando mais para as circunstâncias do que para as promessas na palavra de Deus. Ele enfrentou o fato de que seu corpo era tão bom quanto morto, já que ele tinha cerca de 100 anos e que o útero de Sara também estava morto. Eu amo isso. No entanto, ele não vacilou em incredulidade com relação às promessas de Deus, mas foi fortalecido em sua fé enquanto louvava e dava glória a Deus. Sabe, uma das coisas que você pode fazer quando está confiando em Deus para fazer algo em sua vida que parece ser impossível, você pode se lembrar de outras coisas que Deus já fez no passado. Eu gosto de escrever as coisas. Eu gosto de manter um diário e escrever as coisas incríveis que Deus fez na minha vida, porque às vezes temos a tendência de esquecê-las. E
Talvez as suas circunstâncias atuais parece que elas estão te massacrando e tudo o que você consegue pensar é no que está acontecendo. Bem, talvez você possa separar um tempinho quando este programa acabar e, se você puder, pegue papel e caneta e peça a Deus para te ajudar a se lembrar de coisas que Ele já fez no passado. Isso vai ajudar a aumentar a sua fé. Ele não vacilou em incredulidade com relação à promessa de Deus. Mas ele foi fortalecido em sua fé enquanto dava glória a Deus. Enquanto ele louvava a Deus pelas outras coisas que ele já havia feito, isto fortalecia para crer que Deus poderia fazer algo naquela hora. E eu quero que algumas pessoas assistindo este programa, que você seja encorajado de que todas as coisas são possíveis com Deus. E você precisa ter cuidado para não acreditar nas mentiras do diabo. Às vezes é mais fácil acreditar nas mentiras de Satanás do que nas promessas de Deus. Mas o diabo é um mentiroso, ele é o pai da mentira. E às vezes temos que dizer: diabo, você é um mentiroso, eu sei que parece impossível, mas Deus é o Deus do impossível e eu vou continuar colocando a minha fé nele. Sendo totalmente convencido de que Deus era poderoso para fazer o que ele havia prometido. Deixe-me perguntar, você crê que Deus tem o poder de fazer qualquer coisa que precisar ser feita em sua vida? Veja, você precisa decidir se você acredita ou não. Do contrário, é melhor você nem orar. Eu pensei esta manhã, como oraríamos se nós realmente acreditássemos que toda oração que fizéssemos, de acordo com a vontade de Deus, seria respondida. Acho que teríamos uma atitude diferente. Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês, não pensem de si mesmos mais do que deveriam, mas pensem em si mesmos com julgamento sóbrio, de acordo com a fé que Deus distribuiu a cada um de vocês. Agora, em outras palavras, isso está dizendo: ouça, quando você ver algo incrível acontecendo através de você, quando você tiver um talento ou uma capacidade, não pense muito de si mesmo, principalmente não ache que é melhor do que as outras pessoas, sabe? Se você consegue fazer muito bem algo que outra pessoa não consegue fazer, bem, não comece a pensar: oh, nossa, eu sou realmente ótimo, eu consigo fazer isso e aquilo, e você não é tão importante porque você não consegue fazer isso? Deus nos dá habilidades diferentes e diferentes talentos e capacidades, como eu sou uma boa comunicadora, e esse é um dom que Deus deu para mim, mas não queira me ouvir cantar. Você nunca vai me ver tocar um instrumento aqui, sabe? Então eu olho para outras pessoas que elas têm tantos talentos incríveis na área da música. Em vez de ter inveja delas porque podem fazer algo que eu não posso fazer, ou em vez de eu pensar mais de mim do que eu deveria porque consigo fazer algo que elas não podem fazer, Deus quer que reconheçamos que vem dele. Vamos? Isso vem dele? Veja, nós levamos o crédito muitas vezes por coisas que só Deus consegue fazer. E Paulo disse: eu sou o que eu sou pela graça de Deus. A chave é onde você coloca a sua fé. Deus dá fé a todos, mas onde você coloca a sua fé? Você a coloca em si mesmo, se você fizer isso, ficará desapontado. Você coloca em outras pessoas, se fizer isso, ficará desapontado. Eu não estou sendo negativa. Tem muita gente boa, mas não há sequer uma pessoa. Você nunca vai ter um relacionamento com alguém por qualquer período de tempo que eventualmente aquela pessoa não vá desapontar você de alguma forma. Você vai ter algum tipo de expectativa que não vão suprir. Ou então eles vão fazer algo que você simplesmente não esperava que eles fizessem. Você coloca a sua fé no dinheiro? Bem, eu não quero te assustar nem ser negativa, mas o seu dinheiro pode sumir da noite para o dia? Em 1929, quando a Bolsa de Valores caiu, quero dizer, de repente as pessoas acordaram em uma condição naquela manhã e foram para a cama em uma condição totalmente diferente à noite, sabe? Veja, nós temos algumas circunstâncias muito instáveis no mundo de hoje e não sabemos ao certo o que vai acontecer no campo financeiro. Então, não ponha a sua fé no seu dinheiro. Economize dinheiro para o futuro, invista dinheiro, faça tudo que é sábio, mas não coloque sua fé no dinheiro. Mantenha sua fé em Deus. Todas as coisas são possíveis com Deus. Jeremias 17, versos 5 a 7. Eu sempre gostei muito disso e diz: isto é o que o Senhor diz. Maldito é o homem que confia no homem, que tira força da mera carne.
e cujo coração se afasta do Senhor, mas mais abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja confiança está nele. Ele está dizendo, se você confiar em qualquer coisa, além de Deus, não estou dizendo que não devemos confiar nas pessoas. Eu confio no meu marido, confio em meus amigos, eu confio nos meus filhos, eu confio no meu banco. Há muitas pessoas em quem eu confio, mas há uma confiança que pertence somente a Deus. E quando nós começamos a dar esta confiança às pessoas, então temos um problema. Se você quer ter uma vida miserável e decepcionante, coloque sua fé em todos os tipos de coisas deste mundo. Mas se você quer ter uma vida ótima, abençoada, confie totalmente em Deus. A nossa fé deve estar só em Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E Ele não é um Deus qualquer, porque só existe um único e verdadeiro Deus. Deus o Pai, Jesus o Filho, que também é Deus, e Deus o Espírito Santo. Nós servimos a um Deus que se manifesta em 3 pessoas diferentes. Não, a sua mente não consegue entender isso, então nem tente. Isto só pode ser entendido pelo coração. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. De fato, Deus não tem começo, Ele não tem fim, Ele apenas é, Ele sempre foi e Ele sempre vai ser. Ele é o dono, o possuidor de todas as coisas. De fato, eu amo que Hebreus, capítulo 1, verso 3, diz que Ele sustenta e mantém todo esse universo pela palavra do seu poder. Vamos, nós estamos falando da grandeza de Deus hoje. Eu amo pensar nisso quando você tem o seu problema. Eu tenho meu pequeno, vou chamar de probleminha insignificante, embora possa ser um grande problema para mim. E eu não digo isso para fazer piada com o problema de ninguém, mas nós estamos falando de Deus, o Deus que... Quem impede o sol de cair na terra e queimar o mundo inteiro? Quem mantém as estrelas e todos os planetas no céu? Quem faz com que a terra gire perfeitamente em seu eixo? Porque se ela se inclinasse um pouquinho, tudo seria destruído. Deus é aquele que sustenta e mantém todo esse universo apenas com a palavra do seu poder. Sabe, o tempo que você gasta ouvindo a palavra é um dos mais preciosos que você passa, porque a palavra é a verdade e ela é muito poderosa, ela tem poder inerente a ela. E a nossa fé deve estar em Deus e somente em Deus. A fé é a inclinação de toda a personalidade humana a Deus, em absoluta confiança e certeza de seu poder, sua sabedoria e bondade. Eu amo isso, essa definição encontrada na Bíblia amplificada em alguns lugares diferentes. É você apoiar a si mesmo em Deus, colocar toda a sua confiança em seu poder e bondade. O que isso significa? Que Ele tem o poder de fazer, que Ele tem como fazer, que Ele é bom e então Ele vai fazer. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Uau! Porque todo aquele que se achegar a Deus deve crer que Ele existe. Número 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a única coisa que agrada a Deus. E no que Ele quer que acreditemos que Ele é, eu amo isso, que Ele é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Deus é um bom Deus. O tempo que você investe no seu relacionamento com Deus, o tempo que você investe em buscar a Deus, o tempo que você investe para estudar a palavra de Deus, há recompensas para isso?